Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia, né? Vemos os irmãos cantando, se alegrando com o Senhor, né? Deus é bom, viu? Deus é muito bom. A irmã estava falando ali que Jesus é cheiroso, né? E eu estava ouvindo uma reportagem hoje, falando a respeito da preparação do incenso, que era feito no Antigo Testamento, e era usado, misturado, 11 especiarias diferentes, para fazer aquele perfume, que fica um perfume sem igual. Mas, para esse Jesus cheiroso, a palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele quer sentir esse cheiro de mim e de você, viu? Amém? É esse cheiro. Nós vamos meditar por alguns instantes sobre semeando a boa semente. Domingo próximo passado, falamos um pouco sobre a semeadura, né? E que a gente está semeando o tempo todo, dentro da nossa casa, no trabalho, a gente sempre está semeando. E às vezes a gente está semeando fé e às vezes a gente está semeando incredulidade, né? Às vezes a gente está semeando a verdade e às vezes a falsidade. Vai depender de qual seja o nosso procedimento. Mas o certo é que de um jeito ou de outro, nós estamos semeando. Tem pessoas que semeiam a grosseria, né? É dando coice em todo mundo e acha ruim quando leva um coice. Eu acho engraçado, né? Quem dá coice não quer levar coice. Mas é uma forma de semear. Mas tem gente que semeia gentileza. E quem semeia gentileza, ele também vai receber gentileza, viu? Até um provérbiozinho que diz assim, que gentileza gera gentileza, né? Então, é para a gente entender que todo instante, todo momento, em toda circunstância, nós estamos semeando. E aqui, Jesus ele vai trazer para nós esta parábola do semeador, que está nos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, né? Não está em João, mas está em Mateus, Marcos e Lucas, e vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 13. E esta parábola diz assim para nós: naquele mesmo dia, versículo 1, né? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Mas quando a gente está vendo aqui esses 2 primeiros versículos, a gente lembra, aí o pessoal que foi lá para a praia, a gente teve que esgoelar, né? Jesus Cristo devia ter uma potência boa de voz, viu? Porque ele viu uma multidão na praia, não tinha caixa de som não, viu? Uma multidão na praia, ele afastou porque era muita gente num barco, fez do barco ali o seu púlpito e trouxe a palavra, a parábola do semeador ali para aquele povo, né? Aí ele diz, então, versículo 3, falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela
caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui Jesus Cristo, nesta parábola, ele fala algo que lá em Apocalipse a gente vê quando está se fazendo as cartas às igrejas da Ásia. Ele diz, aquele que tem ouvido, ouça, né? Abra bem o seu ouvido e escute a palavra de Deus no seu coração, certo? Então, quando a gente para observar aqui a questão do semeador da boa semente, você vai lá para o versículo 3 e você vai entender ali quem é este semeador, né? Porque o semeador, conforme a palavra de Deus, começa sendo o próprio Deus é quem semeia a sua palavra. Deus, ele tem semeado a sua palavra desde a origem de todas as coisas. Desde quando ele disse, haja luz, que houve luz, né? Desde quando havia a luz no universo, e depois ele faz o sol, e faz também a lua, as estrelas, e Deus vai fazendo, e Deus vai falando. Então a palavra dele é uma palavra de semeadura, uma palavra de semente. E então Deus, ele é o primeiro semeador, e por conseguinte, aqui nós percebemos por esta parábola, que Jesus Cristo, ele segue exatamente de obediência ao Pai eterno, porque Jesus Cristo, ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo fala que ele veio fazer a vontade de Deus, ele não veio fazer a sua própria vontade. Mas ele veio fazer a vontade de Deus, para mostrar a unidade, para mostrar a obediência, o cuidado. Então Jesus Cristo, ao pronunciar esta parábola, ele está semeando, ele está mostrando para a gente, nesse texto que nós lemos, que há pelo menos 4 tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus, tá? Há 4 ouvintes, há pelo menos 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus e 4 circunstâncias em que a palavra de Deus é semeada. Aqui nós estamos semeando a palavra de Deus, e não é só nesse momento. A partir do início, quando você entra, que você está ouvindo um cântico, que você está ouvindo uma leitura bíblica, que você está ouvindo uma oração, a palavra de Deus está sendo semeada, ela está sendo colocada de forma audível, né? E semeadura tem a ver com prática, com procedimento, com atitude, viu? É isso que a palavra nos diz, certo? É isso que ela nos mostra. Então, até falei na última vez que a gente estava ali orando, e orando também pelo Semente de Vida Eterna, eu digo, se você quer relacionar-se com Deus, você ora em silêncio. Onde você tiver essa oração ali, essa ligação com Deus, muito importante, você e Deus. Mas se você quer chamar a existência algo, abra a boca e fala. Porque nada acontece na terra se a gente não abrir a boca e falar. É preciso que a gente abra a boca. Às vezes a gente abre a boca e fala a coisa errada. E vai chegar diante de Deus se queixando. Porque quando eu falo a respeito de alguém algo errado, eu falo a respeito da minha família algo errado, do esposo, da esposa, dos pais. Filho adolescente é recorrente para dizer, ô pai chato, né? Ô pai chato. Porque às vezes o pai quer colocar a devida limite, né? O devido limite que é necessário, mas o filho diz logo, ô pai chato, né?
certo? Eu já disse que o meu pai, depois eu sofri as consequências, né? Mas acontece isso com a gente, certo? Então, é preciso que a gente entenda que nós estamos sempre semeando, tá? Então, quando você fala para alguém do amor de Deus, você está semeando. Agora, quando você fala do amor de Deus e expressa através de você, essa semente ela é forte. Essa semente ela vem com mais intensidade. Então aqui nós temos o semeador, Deus, por conseguinte o Filho de Deus, Jesus Cristo, e depois todos aqueles que semeiam a palavra de Deus. Todo aquele que anuncia a palavra de Deus, que fala do amor de Deus, que ele abre a sua boca e fala que há um Deus bondoso, há um Deus de amor, há um Deus que cuida, há um Deus que está interessado pela criatura humana, então ele está semeando. As religiões, elas vêm e às vezes a gente acha estranho, porque as religiões, elas tomam muitas vezes partidos, elas se tornam partidaristas, e às vezes elas têm assim uma guerra maior, tá? Porque elas querem defender uma bandeira que não é a bandeira celestial, a ponto de matar outras pessoas. Nós sabemos disso quando nós lemos a história. Quantas pessoas diz que matou em nome de Deus? E tem gente hoje que diz que ainda mata em nome de Deus. E Deus não está interessado que ninguém mate alguém pelo nome dele. Aliás, ninguém pode tirar a vida de ninguém, porque você não pode tirar aquilo que você não pode dar. Não é? Então, ele nos chama, por extensão, para sermos semeadores da palavra. Sermos semeadores da vontade de Deus, do amor de Deus, e ele cuida da gente. E Jesus explicou a respeito disso, que saiu a semear, né? E Jesus, ao interpretar esta parábola, falou exatamente que o que semeia, semeia a palavra de Deus, né? Isaías 55, 10 e 11, Isaías capítulo 55, versos 10 e 11, falando a respeito da semeadura e semeando a palavra de Deus, diz assim, Isaías, o texto: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com as palavras que saem da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Não há sombra e variação de dúvida de que quando Deus lança a sua palavra, tá? Esta palavra, ela vem e faz algo que apraz. Eu vou parar um minuto, pedir aos irmãos aí, algum irmão que diminua esse ar-condicionado, que minha mão está aqui ficando dura, eu estou congelando, viu? Certo? Por favor, E eu acho que tem alguém também que está sentindo frio aí, né? Todo mundo está sentindo frio, né? Aqui não tem nenhum pinguim, né? Então, seria mais ou menos para assim cultivar aquelas plantas do inverno, né? No Ceará, aqui dava bonzinho. Então, assim faz hoje o bom semeador. Ele não somente lê, escuta, conhece, examina, crê, defende e discute a palavra. Ele semeia. Há uma grande diferença, porque muitas vezes a gente
começa a tomar uma postura de uma semente diferenciada, não é a semente que Deus colocou na gente. Quando a gente começa a defender teses, posicionamentos, que é aquele que não acrescenta, que não traz vida, que não tira o doente do seu estado. Então é uma palavra que não vai ser boa para germinar semente de vida eterna. É como eu já ouvi algumas pessoas que vão a um hospital, aí vai visitar alguém que está doente. Você já viu como é que funciona quando você vai no hospital e vai visitar alguém que está doente e diz, vixe, fulano morreu com essa doença. Está matando. Foi bem ligeiro. Você está aqui perto da pessoa, foi muito ligeiro. Ele tinha essa doença sua aqui, mas foi ligeiro. Chegou e você sai de lá, a pessoa pode encomendar o caixão, porque você está semeando uma palavra maldita. Quando nós estamos discutindo a palavra, como é que pode pessoas discutir a palavra de Deus e depois ficam sem falar com o outro? Isso vem de Deus? Me diga, isso vem de Deus? Eu acredito que isso vem do inferno, porque nada que vem de Deus divide, destrói, enfraquece. Mas o que vem de Deus traz vida, levanta, motiva, faz a gente caminhar no deserto, cura, liberta, salva, né? Então a gente precisa colocar o discernimento dentro de nós. Tem gente que diz que discernimento não existe, mas existe. E a gente precisa ter esse discernimento de saber que a palavra de Deus, ela vem para transformar. E a palavra de Deus, quando ela entra na vida da gente, ela quebra as cadeias. A palavra de Deus é tão poderosa que a gente pode estar com um desejo assim recorrente de querer morrer, de querer acabar com a vida. E quando ela entra, ela muda. E aquela vontade de acabar com a vida para, e ela passa a ter vontade de viver. Porque a palavra de Deus, ela vem para trazer exatamente isso, né? Então, nós não podemos perder tempo discutindo religião, direito humano. A gente tem que falar do amor de Cristo. Nós precisamos falar daquela cruz onde Jesus Cristo foi sacrificado, um instrumento de maldição. Jesus Cristo foi naquela cruz e morreu por você. Às vezes você não valoriza nada da sua vida. Você diz, a minha vida não vale nada. Não sei nem porque eu estou vivo. A gente às vezes diz isso. Mas quando a gente para pensar que Jesus Cristo, Ele foi lá naquela cruz e morreu por aquilo que não precisava morrer, aí eu me lembro que eu digo, como Deus é tão precioso, que Ele providencia o seu próprio Filho, Ele mesmo está ali no meu lugar. Então, a gente não perde tempo discutindo religião, quem tem razão, quem não tem, as suas próprias ideias, opiniões. Ele semeia a palavra por todos os meios ao alcance, sabendo que, Salmo 126, 6, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Quantas vezes você dobra o seu joelho chorando e pedindo, Pai, cuida do meu filho, cuida
da minha esposa, do esposo, cuida da minha casa, cuida dos meus irmãos. Não é? Mas ele diz que a gente pode chorar. E tem mais, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao raiar do dia, vem pela manhã. Então você pode, mas tem um detalhe, a noite ela não vai ser interrompida, ela vai passar a noite todinha. Aí quando ela terminar, vem o dia e você vai sentir alegria. Então, confia no Senhor. A semente sendo de boa qualidade, ou seja, um testemunho de vida real com Cristo, sincero, sem exigência, sem julgamento, sem preconceito, sem barreiras, tá? Isso é uma semente de boa qualidade, plantada na época adequada, havendo condições favoráveis, ideais, e num bom terreno, por certo, dará o seu abundante fruto. O fruto é produzido de acordo com o tipo de semente, como está lá em Gênesis 1, 11 e 12. Mas muitas vezes, nós temos pequenos problemas que interrompem esse plantio. E a gente faz como está lá na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 24, quando aquele cidadão dá uma desculpa, né? Eu falei aqui um outro dia e volto a falar. Você tem 10 razões para não entregar a sua vida para Jesus Cristo. Você tem 10 razões para não entrar nessas portas para glorificar o nome dEle. Você tem 10 razões para tudo que é bom para a sua vida, você dizer o não. Porque sempre vai haver desculpas. Sempre vai haver desculpas. E naquela parábola de talentos, aquele cidadão lá arranjou uma desculpa boa, né? Mas não convenceu. Porque desculpa, me desculpe, não convence. Desculpa de não viver uma vida com Cristo. Não convence. Nós precisamos ter uma vida com Cristo hoje. Nós precisamos entender que esta palavra foi semeada em nosso coração. Nós precisamos entender que esta palavra de Deus, ela é uma semente dele para mudar, para germinar dentro de nós e a gente parar de inventar desculpas. Aqui a gente muitas vezes tem desculpa porque mora a 5 quadras, porque às vezes não tem, o ônibus demora a passar, ou porque não tem onde colocar o carro. Eu já ouvi desculpas de pessoas dizendo, eu não vou lá na igreja porque não tem onde guardar carro. Meu amigo, vai lá na Coreia do Norte, onde as pessoas estão se reunindo, bem escondidinha no meio do mato, e cochichando, falando uma nos ouvidos das outras, sobre o amor de Deus, o culto lá, é assim, ó. Falando, porque se alguém ouvir, eles podem ser denunciados e mortos. Mas a gente inventa, né? Um monte de desculpa. E a gente ainda quer que Deus fique feliz com isso. E tem gente que vai à casa do Senhor uma vez a cada 6 meses e acha que está agradando a Deus. Mas me perdoe também que não é vir todos os cultos que agradam a Deus, não. É um coração. É um coração quebrantado, né? É um coração disposto a agradar a Deus. Amém? Então, nas desculpas a gente de semear, muitas vezes, a gente tem um medo de falhar, né? Quando a gente tem medo de falhar, é porque
o eu está falando. Tenho medo de me expor. Tenha medo não. Tem pessoas que estão dentro dos ônibus pregando, fala errado, né? E tem gente que diz, rapaz, fulano, eu vi um pregador ali, mas o cara para falar errado. Mas ele está lá falando. Ele está lá falando, né? E por incrível que pareça, tem gente se convertendo. Agora eu preparo uma mensagem impecável, palavras escolhidas do dicionário, procurar aqui palavras difíceis. Mas vazio. Porque o egoísmo quer falar. E às vezes o medo de falar do Evangelho é porque o egoísmo, o eu, está com medo de se expor e alguém dizer assim, esse é um ridículo, você se preocupe com o que as pessoas falam a seu respeito. Se preocupe com o que Deus pensa de você, porque Ele é o que te dá a vida. Tem também uma outra que é a preguiça, a negligência, né? A gente é muito preguiçoso, negligente. Digo, rapaz, isso aí é essa hora para evangelizar, né? Sair esse dia. Uma vez, estava vendo um treinamento sobre evangelismo e perguntaram sobre qual é o evangelismo eficiente. Eu digo, tem algumas formas de evangelizar que são bem interessantes, mas eu aprendi no decorrer da história com Cristo que não tem evangelismo errado. O evangelismo mais improvável que tem é aquele que você sai dia de domingo, 2 horas da tarde, para entregar panfleto. É um evangelismo improvável, mas pasmem, eu ouvi o testemunho de uma senhora que o rapazinho bateu na porta dela, insistiu, e ela não ia sair da casa dela de jeito nenhum, quietinha lá, e ele bateu, como se não tivesse ninguém em casa, mas de tanto ele insistir, ela foi lá e abriu a porta e falou com ele grosseiramente, o que é que você quer? Aí disse, não, eu só vim aqui entregar uma mensagem de Deus e dizer que Deus te ama. Quando foi à noite, ela estava no culto. E quando foi à noite, ela entregou a vida dela para Jesus. E quando ela estava ali, ela pediu para falar. Ela disse, eu estava em casa, já tinha ajeitado tudo, moro sozinha, sem razão para viver, tinha comprado uma corda, já tinha amarrado a corda, e eu estava no quarto, colocando a corda no pescoço. E esse rapaz começou a bater na porta, bater na porta, bater na porta. Eu fiquei tão chateada que ele me tirou do meu propósito. Não é possível que ninguém pode nem se suicidar tranquilo, né? E ele me entregou um folheto que eu li. E eu estou aqui para dizer que hoje eu entrego minha vida para Jesus. E eu não quero mais que a minha vida se acabe. Fato real. No evangelismo mais improvável que pode acontecer é questões de Espírito Santo e circunstância. Por isso, só pode ser desse jeito. Não vá nessa onda, né? Mas às vezes a gente tem a preguiça. A gente tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de orar. Às vezes Deus te chama para orar porque tem algo que está para acontecer e Ele quer que você seja o intercessor. Ou para acontecer ou não acontecer. Se for coisa ruim é para não acontecer, né? Mas se for para coisa boa é para acontecer. Eu digo, depois eu oro. Daqui a 2 dias eu vou orar. Não é para ser assim, gente.
Na hora que ele te levantar para orar, para tudo e vai orar. Desliga o celular, né? Sai do WhatsApp, sai do Netflix e vai orar. E eu acho engraçado Deus, porque Ele mexe com a gente sempre na hora que a gente está querendo fazer as coisas que a gente mais quer, que a gente gosta. Aí Ele diz, é agora que eu quero você. Não, deixa para depois, né? Hoje é feriado, eu vou... Não, mas eu quero você agora. Então, muitas vezes a gente tem preguiça e negligência. Às vezes a perda da oportunidade. Quando somos infiéis, perdemos a nossa oportunidade para sempre. Perdemos-la por negligência, por abuso ou mau uso. Se os dons de Deus não forem usados, eles vão ficar sem sentido. Tiago 4,17 diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E quantos de nós já sabe disso? Mas a quem foi que a gente abençoou essa semana? Até para dizer eu te abençoo, a gente arrancar uma pessoa de uma cadeira para dizer eu te abençoo, às vezes é difícil, né? Entendeu? Rapaz, mas essa é chato demais, fica querendo que a gente abençoe os outros, mas a bênção faz parte. Se você quer ser abençoado, abençoe, abre a boca. Não tem nada que está falando mal das pessoas, tá? Então que a gente esteja semeando. Esse é um grande tempo de semear, viu? Nós estamos experimentando uma época de semeadura. Esta semana, teve a reunião da ONU, né? E o primeiro-ministro de Israel falou uma coisa interessante, que Israel está se dando bem com os árabes. Só falta os palestinos, ele disse. A chateação é com o Irã, né? Que é a Babilônia. Mas a palavra de Deus diz que quando se falar de paz, haverá repentina destruição. Por isso que Jesus diz, e eu estou finalizando a mensagem para a gente ir para a ceia. Jesus diz, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vos lá dou como o mundo. Então, se você quer ter paz verdadeira, é com Jesus Cristo. Meu irmão, se você tem Jesus Cristo e não está sentindo paz no seu interior, não estou falando de não tem conflito, nós teremos até o último dia da gente nessa terra aqui, a gente vai ter que enfrentar dificuldade. Não estou falando isso. E infeliz é aquele que está prometendo você uma vida maravilhosa aqui nessa terra. Não existe isso. Mas podemos sim ter uma vida com paz, com essência, com qualidade, porque carregando Jesus conosco, tendo Jesus conosco, nós estamos seguros, nós estamos firmes. Mas Ele quer entregar a paz dele para você. Uma paz que muda tudo. Aí, enquanto os irmãos